minha família, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando bem cedo aqui do canal, porque existe a possibilidade de a gente ter aí 3 vídeos diferentes, né, com muitas coisas surgindo aí desde a noite de ontem. Então se inscreva aqui no canal, ative esse sininho para você não perder nenhuma novidade. Muitas coisas surgindo aí pra gente comentar, certo? Principalmente sobre como o Botafogo vai entrar em campo no dia de domingo para enfrentar a Cabo Friense, depois de 3 meses e meio aí afastado dos gramados. O Botafogo vai entrar em campo num momento em que não é o ideal realmente para se entrar, de acordo com que todos nós aqui talvez de maneira bem majoritária pensamos. Claro que tem um ou outro de maneira divergente aí, não tem problema nenhum, mas o que acontece é que o Botafogo vai preparar uma voz, vai preparar um protesto, vai preparar uma forma de chamar a atenção nesse palanque que foi dado, já que há tanta pressa para a retomada do Campeonato Carioca. E isso tem muito a ver com a vestimenta também. Por isso que eu tô aqui com a minha camisa dessa cor, a camisa número 2, o uniforme preto do Botafogo. Inclusive, se você quer camisas como essa, cara, e como tantas outras, mais uma vez, cara, aquela dica Bazar Alvinegro, camisas do Botafogo na promoção. É só você ir lá no Instagram, rapaziada. Dá uma olhada aí. Lá no Instagram do Bazar Alvinegro você vai encontrar a tua camisa preferida no feed, nos stories, vai chamar no direct e vai adquirir a tua por um preço muito maneiro. Mas vamos lá, meus queridos, alguns assuntos muito polêmicos e interessantes pra gente falar nesse primeiro vídeo. O primeiro deles, vou começar, já que eu falei logo de cara na introdução, falar um pouco a respeito de como o Botafogo deve entrar em campo domingo, certo? E eu não tô falando de time, eu não tô falando de escalação, eu não tô falando de esquema tático. Isso é um papo mais pra frente, né? E bota mais pra frente nisso, porque realmente a gente tá com toda essa loucura, né? A gente pensar em time ainda, né? É um assunto que vai ficar ali para mais próximo ali do evento, do jogo, que acontece domingo às 11 horas da manhã. Eu tô falando de como o Botafogo vai entrar em campo e se posicionar diante das câmeras. Se você assistiu o meu último vídeo dessa última terça-feira, você acompanhou o meu comentário, né? A minha ideia, que também não foi só uma ideia minha, né? Para vocês, antes que vocês pensem que foi o Brownie que falou isso. Não, todo mundo falou, né? Todo mundo disse nas redes sociais que o Botafogo deveria fazer protestos, né? Fazer algum tipo de coisa para chamar a atenção no momento que fosse entrar em campo e também na forma de se vestir. E eu falei da ideia do Botafogo usar preto, entrar todo de preto e jogar todo de preto nessa partida aí entre Botafogo e Cabo Friense, para homenagear as vítimas aí fatais da Covid-19 no Rio de Janeiro e no Brasil, e também por conta de todo o movimento em prol das vidas negras aí, que acontece desde o mês passado. Dito e feito, já foi divulgado pelo Globoesporte.com, vou colocar a manchete aqui para vocês darem uma olhada, com uma arte, e aí na sequência eu coloco a arte mais expandida aí para vocês darem uma olhada de como deve ser essa camisa. É claro que não vai ser exatamente essa, mas o protótipo, vamos colocar assim, é parecido com esse aí. Algumas mensagens na camisa de cor preta que o Botafogo vai utilizar no estádio Newton Santos contra a Cabo Friense no domingo, com o escudo do Remo, né, certo? Porque é o atual uniforme de número 2, e aí com um protesto com as vidas negras importam, né, em inglês, na parte da frente, e na parte de trás, certo? Uma homenagem aí referente às vítimas da Covid-19. Não sei se é exatamente essa frase que vai aparecer, mas é assim que o Botafogo vai se posicionar, é assim que o Botafogo vai jogar contra a Cabo Friense. Além de achar correto, né, e é a única forma possível, né, que o Botafogo tem para jogar, né, e talvez eu até acrescentasse os meiões cinzas, né, até porque vocês já viram aqui no canal, no TBT do Brownie, que os meiões cinzas são referentes ao luto também, né, os meiões cinzas surgiram no Botafogo por conta aí do luto, em homenagem à morte, né, em homenagem ao Getúlio Vargas, né, que se suicidou, presidente da República que se suicidou lá nos anos 50, e o meião cinza virou tradição, mas também é um símbolo de luto. Então eu acho que o Botafogo poderia entrar com camisas pretas, calções pretos e meiões cinzas. Eu acho que ia ficar legal. E além de todas as frases, todas as homenagens, eu ainda acrescentaria, com certeza a gente vai ter alguma coisa, alguma faixa, algum tipo de mensagem, algo que entre em campo, algum tipo de símbolo que os jogadores forem fazer aí sincronizado, né? A gente teve até um símbolo ultimamente, né, que foi, inclusive, divulgado de maneira veemente, forte, aplaudido pela mídia há uns anos atrás, né? O movimento dos jogadores do Flamengo e do Fluminense tapando a boca, né, por um protesto aí da Ferge
em que naquela situação o Flamengo e o Fluminense estavam contra a Federação do Rio de Janeiro. E aí, cara, o que acontece é que a gente pode ter algo nesse sentido, o Botafogo aí se posicionando com algum gesto, né, os jogadores aí fazendo algum tipo de gesto, fazendo alguma coisa, no momento em que forem entrar em campo. O que eu posso adiantar para vocês, rapaziada, é que a gente vai ter uma mensagem forte. O Botafogo, ele não queria jogar, o Botafogo, ele seguiu as recomendações médicas. Por seguir recomendações médicas e treinar só depois, o Botafogo foi prejudicado com apenas 8 dias de treino depois de 3 meses parado. Vai entrar em campo antes mesmo, não houve, né? A Ferj foi irredutível com o Botafogo, o que custava para a Ferj colocar o Botafogo e o Fluminense para jogarem 2 dias depois para ter mais 2 dias de treinamento. Então a Ferj prejudicou o Botafogo, ainda por cima prejudicou o Botafogo por marcar o jogo às 11 da manhã, não tinha a menor necessidade, isso foi feito para prejudicar o Botafogo e agora a gente vai ter um posicionamento, portanto, muito, mas muito firme. Esperem isso no domingo. Porra, Bruno, mas não era nem pra jogar, eu não tô entendendo mais nada, eu também acho que já falei aqui no meu último vídeo, se você não viu, cara, o meu último vídeo, ele contextualiza muito o que eu tô falando aqui, cara. Eu, Daniel, se eu fosse de dentro do Botafogo, se eu tomasse a decisão pelo Botafogo, também não jogaria. Mas particularmente, cara, pela força política, a força financeira que o Botafogo tem hoje, eu acho que as consequências, elas podem ser muito drásticas se o Botafogo peitar dessa maneira, e eu acho que o Botafogo não pode dar um passo maior do que o outro, mas eu entendo e até concordo emocionalmente com quem tá falando que não tem que jogar, sinceramente. Agora vamos pro outro assunto que a gente vai comentar aqui, pessoal. Primeiro eu quero dar um recado, tá certo? Eu gostaria de conversar com vocês antes da gente dar sequência aqui aos assuntos. Pessoal, nós sabemos o nosso posicionamento, né? Vocês sabem, se estão aí doidos já de saber como é que eu me porto em relação a toda essa situação que está acontecendo, quais são os meus posicionamentos, como é que eu analiso toda essa situação que está se passando em relação ao Botafogo, sobre jogar ou não jogar, treinar ou não treinar, né, sobre tudo que está acontecendo. Eu acho que vocês já sabem muito bem qual é o meu posicionamento. Mas agora, as coisas estão acontecendo. Eu não tenho competência para mudar as coisas que estão acontecendo, certo? Então, conforme as coisas forem ocorrendo, independentemente que elas sejam da minha diretriz de pensamento, eu trabalho cobrindo o Botafogo. Eu trabalho comentando a respeito dos assuntos que se referem ao Botafogo. Então, a partir do momento em que um jogo está se aproximando, por mais que não queiramos que o Botafogo entre em campo, por mais que não seja a hora de jogar futebol de fato, o Botafogo deve ir a campo. O Botafogo deve enfrentar a Cabo Friense no domingo. E a gente vai ter que cobrir esse jogo. A gente vai ter que fazer o pré-jogo, a gente vai ter que falar sobre os jogadores que devem jogar, os que não devem jogar, como que o Paulo Autori vai escalar a equipe. Durante o jogo a gente vai falar, após a partida a gente deve falar alguma coisa. Então a gente vai comentar, obviamente, a derrota, o empate, a vitória do Botafogo, claro, né? Tomara com uma vitória. Então o que eu penso, cara, é que antes que alguém fale, não é um absurdo, você tá querendo comentar futebol, né? Eu já tô dando esse recado aqui, rapaziada. É o meu trabalho. Por mais que eu não quisesse estar comentando essa partida agora, né? É o meu trabalho e eu vou ter que exercer isso, né? Obviamente, com todos vocês sabendo que eu não concordo com a execução desse jogo nesta data agora. Mas mesmo assim, eu vou ter que falar a respeito desse confronto e de todos que forem acontecer eventualmente com o Botafogo de Futebol e Regatas, certo? Espero que eu tenha sido evidente. Vamos falar um pouco sobre as situações. Já estou recebendo um monte de mensagem, inclusive, para você ver como é que meu trabalho é importante nesse sentido. Muita gente, Brownie, você tem expectativa aí da escalação? Quem que você acha que vai entrar em campo? Como é que será que vai entrar o time? O que eu acho, cara, é que a expectativa primeiro vai ser essa organização, comitê de futebol, comissão técnica, de como que o time vai se portar. Se vai ser um time misto, né, para poupar um pouco dos jogadores por conta dessa falta de ritmo, se vai ser um time reserva, se vai ser um time titular força máxima, com garotos da base, a gente não sabe ainda, certo? Eu, particularmente, ainda não sei até esse ponto. Se ao longo do dia a gente tiver uma informação em relação a isso, a gente vai falar, beleza? Mas por enquanto, o que a gente sabe é que o Botafogo vai se organizar para a partida. Claro que a gente tem um time titular montado na nossa cabeça, mas a gente tem que ver quem é que está em condições físicas, quem voltou melhor, quem voltou sentindo, pô, Roger, voltei aqui sem ritmo, tá fisgando um pouco a coxa, né? Não tô me sentindo muito bem ainda qualificado para jogar como titular, 90 minutos, tô ainda um pouco desgastado, né, em relação
aos treinamentos, né? Outros vão chegar com uma pegada melhor, vão se desenvolver melhor. Tem os infectados, que a gente não vai divulgar por enquanto, né? Provavelmente a gente vai ter uma ideia, né, de quem são os infectados no domingo, né? Mesmo que eles se recuperem, né? Vamos dizer que o período de quarentena dele, em tese, né, pelas minhas contas, acabaria ali na sexta, no sábado. Então, mesmo assim, eles não teriam treinado, então é difícil que esses jogadores eles fiquem ali. Além disso, haverá outros testes, né? Então, eu particularmente acho que a situação ela é essa, né, gente? A gente tem que esperar ver qual vai ser a decisão da comissão técnica, do comitê de futebol. Temos que ficar a par, claro, desses jogadores que não vão jogar, não só os infectados, né, que são 5, mas também os jogadores aí que estão, não sei, fora de forma, né, voltaram muito acima do peso, né, estão ali, né, de acordo com as análises, tem a possibilidade de ter ali algum tipo de lesão. O que a gente pode projetar de fato é um Botafogo naquele esqueleto, né, como voltou. Não tem como você fazer nada tão sofisticado agora, cara, pelo amor de Deus. Né? Acredito num 4-2-3-1 padrão, mesmo que seja com um time misto, reserva, titular, isso a gente vai coletando as informações ao longo da semana. Agora, pessoal, vamos para um último assunto aqui, certo? Que, mais uma vez, eu não gostaria de estar falando, cara, mas antes que vocês interpretem, pô, Brownie é chato, né? Brownie, pô, fica polemizando. Cara, é o meu trabalho, cobrir o Botafogo é o meu trabalho, e o que acontece, né? Se eu faço um vídeo para uma situação e eu não faço vídeo para outra situação, eu vou estar sendo incoerente, certo? Então eu preciso me posicionar em relação a isso e vou tentar me posicionar da maneira mais coerente possível, mais coesa, mais tranquila, sem julgar, né? Aliás, não é nem sem julgar, certo? É sem condenar, enfim. O que eu tô falando é o seguinte, vocês já devem estar imaginando, certo? Na semana passada a gente viu aí o Igor Cássio e o Ellerson sendo afastados do Botafogo por terem sido flagrados por torcedores em fotos em uma pelada, em um futebol que eles jogaram em Mesquita, né, aqui no Rio de Janeiro, na Baixada, no Rio de Janeiro. E o que acontece? Eles foram afastados, obviamente foram flagrados e não estão aí fazendo parte do elenco do Botafogo por tempo indeterminado. Aí na noite de ontem tivemos uma foto que foi publicada justamente pelo Marcelo Benevenuto. Marcelo repostou essa foto nos stories. Ele, Pedro Raul, atacante do Botafogo, e o rapper Orochi, certo? Os três estavam ali no que parecia ser uma confraternização, não parecia ser uma festa, certo? E aí depois eles postaram, vamos dizer, um vídeo jogando videogame. Vamos ao meu parecer. Daniel, por que tu tá falando disso? Eu tô falando disso porque é um assunto que surgiu, né, em meio a uma pandemia e a gente tem que comentar. Primeiro, eu não acho que a infração se equipara a você jogar uma pelada com 30, 40 pessoas como o Igor Cássio e Ellerson fizeram. Eu acho que o erro do Igor Cássio e do Ellerson é pior. Nesse caso do Pedro Raul e do Marcelo, é o caso de você dar um puxão de orelha, de você dar uma advertência ali verbal, certo? Alguém da comissão técnica, alguém da diretoria do clube, chegar no Marcelo e no Pedro Raul e falar, pô, rapaziada, pelo amor de Deus, né? Daniel, mas eles só estavam jogando videogame, né? Eles não estavam numa festa. Primeiro, eu não tenho como julgar porque eu realmente não sei o que se passou naquele local. O que eu sei é que parecia ser uma gravação, né? Pelo que eu sei, o Orochi vai fazer uma live e ele estava ajeitando lá com o pessoal da produção dele, o pessoal da câmera e tudo mais, né? Fazendo todos os ajustes para que tudo fique ali nos conformes. E eu acho que o Pedro Raul e o Marcelo estavam lá presentes, né, junto ali para fazer uma média, né, e tá ali junto ali com o Orochi, do qual eles são aí amigos dele. Eu vou falar aqui no pensamento profissional, tá, gente? A partir do momento que você trabalha numa empresa, isso eu não tô falando do Marcelo, eu não tô falando só de jogador, eu tô falando de mim, eu tô falando de você, de todo mundo. Se nós aqui, vamos dizer, eu e você que estamos aqui assistindo, eu que estou fazendo e você que está assistindo esse vídeo, nós trabalhamos na mesma empresa, certo? Somos colegas de trabalho e nós trabalhamos numa empresa que é totalmente voltada, né? Todos os dias ela se posiciona ativamente, né, em favor do distanciamento social, do isolamento, da quarentena, é completamente contra a aglomeração, é completamente contra a gente voltar a retomar atividades aí, é o posicionamento da empresa independentemente do que a gente ache. Eu acho que nem eu e nem você, né, a gente vai cometer um erro de sair sem que seja necessário. Eu tenho certeza que nós dois, na verdade, vamos pensar duas vezes, né, antes de irmos para casa de um parceiro nosso para jogar uma parada
e ainda por cima publicar uma foto, entendeu? Então eu acho que para a imagem do Botafogo nesse momento, isso pode não ser muito legal. Ah, mas o pessoal pode ter sido testado, era o trabalho do Orochi, era o trabalho do pessoal da produção. O Orochi estava trabalhando, o pessoal da produção estava trabalhando. Pedro Raul e o Marcelo foram lá fazer uma média. Nesse momento, né, você acaba publicando uma imagem, né, dessa na internet, isso pode ser maléfico tanto para a imagem do jogador, né, os dois jogadores que se posicionaram recentemente em favor do isolamento, contra o posicionamento aí das autoridades aí de retomar os jogos do Campeonato Carioca. O Pedro Raul falou que não se sente seguro para jogar ainda. Só que, cara, ou você respeita essa situação aqui da quarentena, ou você sai quando não é necessário, entendeu? O que eu acho é treinamento, jogo, necessidade, trabalho. O cara tá trabalhando. Eu acho que tem que ser treino, casa, casa, treino, sabe? A partir do momento que você começa a sair, vai para um lugar, né, vai para um local que não é muito necessário, acaba que pega mal para a imagem dos jogadores, entendeu? Então eu acho que pelo menos um puxão de orelha tem que acontecer para que o pessoal fique mais ligado. Pô, vocês estão de sacanagem, rapaziada. Pô, a gente está se posicionando todo dia aí contra a aglomeração, a favor, né, do distanciamento social, mesmo que não tenha. O pessoal testou negativo, vocês estão saindo, estão se expondo aí à rua, né? Então, porra, muito cuidado, pode ser infectado, pode prejudicar o Botafogo no andamento das partidas que vão começar. Então eu acho que nesse sentido tem que ter um puxão de orelha sim, mas friso, né? Eu não estou falando apenas aqui, eu não estou condenando, eu estou falando que tem que ter uma atenção, entendeu? E eu não acho de verdade que é o mesmo caso de Igor Cássio e Ellerson, que foram com uma pelada com 30, 40 pessoas, entendeu? Então tá dado aqui o meu recado, espero que vocês tenham entendido. E vamos ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E à tarde, possivelmente, teremos mais um vídeo. À noite também. É isso, pessoal. Fui!